Olá. Seguindo o gancho do vídeo do David Hume que eu coloquei, anexei anteriormente nesse blog, e no qual eu falei sobre a causa das coisas, ou como você pode conhecer a causa das coisas, e usando um material necessário ao cumprimento da matéria, teoria do conhecimento, no qual eu estou fazendo como aluno especial do mestrado da UFSC em filosofia, vou falar sobre René Descartes. Antes de falar sobre René Descartes, quero esclarecer que falar sobre a causa ou o conhecer é um conceito fundamental para ao entendimento de qualquer profissional que se habilite a falar, a tratar ou a falar ou a qualquer conceito sobre saúde. Se ele quiser entender saúde ou tratar saúde, ele tem que se habilitar a entender as coisas ou conhecer as coisas. Esse é o gancho que eu estou fazendo desse assunto e desses assuntos que eu estou falando dessa matéria do mestrado, teoria do conhecimento, com saúde. Então, quando eu falo de Descartes, eu lembro vividamente de uma pessoa com a qual eu conversava há 15 anos atrás, quando eu morava em Joaçaba, um pneumologista amigo meu, chamado Gilson Gandra, uma pessoa que gosta muito, que além de ser um excelente médico, gosta muito de filosofia, e que tive muitas conversas filosóficas. Uma certa vez ele me falou que na opinião dele, tanto René Descartes quanto Isaac Newton foram indivíduos que mais atrapalharam o desenvolvimento do conhecimento humano do que ajudaram na sua evolução. Quando se refere do ponto de vista, ele estava, não, obviamente não estava se referindo ao ponto de vista físico de Isaac Newton, por exemplo, mas do ponto de vista do entendimento humano, como Descartes, por exemplo, fez uma tentativa de fazer com que o ser humano reduzisse sua capacidade de entendimento a uma geometrização do humano. Geometria analítica cartesiana, todo mundo sabe que ele é o fundador dessa teoria, dessa área do conhecimento. Como na época o conhecimento que eu tinha não me permitia apoiar ou questionar a afirmação dele, eu apenas escutei a sua colocação. Hoje se passaram 15 anos dessa conversa e após estudar Descartes, posso afirmar que, não me contrapondo ao que ele disse, porque nunca mais conversamos pessoalmente, infelizmente, mas posso afirmar que Descartes juntamente com Karl Marx, são os filósofos mais injustiçados pela falta de entendimento do que eles quiseram dizer. Não é para menos que Descartes, para vocês terem uma ideia da importância do pensamento dele, não é para menos que ele marca um ponto de virada na filosofia. Ele é um filósofo que marca uma mudança fundamental em toda a filosofia. Tá? Por consequência, na época a filosofia, e hoje temos assim, também na filosofia e no conhecimento humano, visto que ele marcou um ponto de virada na filosofia, que a filosofia era o conhecimento, não existia o conhecimento científico, e mesmo assim o que podemos separar como conhecimento científico aos quais ele se dedicou, como a geometria analítica, foi um ponto de virada tremendo realizado por Descartes. Até ele, a filosofia, quando falar filosofia, podemos colocar em conhecimento humano em geral, era chamado era hoje classificado como filosofia antiga e medieval, esse conhecimento humano se caracterizava por estabelecer que a capacidade de conhecimento de um homem só era possível devido a um mundo exterior, não só aos poderes, como a existência do mundo exterior. Por exemplo, para Platão, o mundo das ideias, a partir desse mundo das ideias, o homem teria a possibilidade de conhecer e conviver com as coisas terrenas. E para o cristianismo de Santo Agostinho, basicamente, e posteriormente de Tomás de Aquino, mantido iniciado com a patrística de Santo Agostinho e mantido com a escolástica de Tomás de Aquino, o conhecimento humano só era possível graças ao sopro dado pelo Deus cristão à mente humana. Porém, Descartes foi o primeiro, olha que interessante, foi o primeiro a definir que, se o homem conhece, isso se dá pela sua própria mente pensante, que ele chamava em latim de res cogitans,
que na época ele entendia a mente pensante como alma ou espírito. Então, se você ler as obras de Descartes, você não vai ver a palavra mente em nenhum momento, você vai ver muitas vezes a palavra espírito, e às vezes ele usa a alma como sinônimo de espírito. Ele afirmava que as coisas que são óbvias e universalmente aceitas e que não podem óbvias e universalmente aceitas e que não podem ser estabelecidas pelas experiências sensoriais só podem ser compreendidas se houver um poder mental inato no homem. Ou seja, as coisas que você não precisa ter experiência para saber têm que ser inatas dentro de você. Por exemplo, ninguém precisa morrer ou sofrer gravemente para saber que isso não é bom. Alguém precisa morrer para saber que não é bom morrer ou não estar vivo. Ou seja, isso é um conhecimento inato no gênero humano. E se todo o conhecimento do mundo exterior se dá por meio dos sentidos, é porque e ele era a favor, ele sabia disso. Na época existia uma luta, fazendo um adendo aqui, existia uma luta dentro da filosofia de como o conhecimento humano era adquirido. Existia uma luta entre os racionalistas, cujo expoente máximo é este homem, René Descartes, e os empiristas, cujo expoente máximo é David Hume, mas existiam outros empiristas famosos, Berkeley, principalmente os ingleses. O Descartes, apesar de ser tido como racionalista, ele não negava em absoluto que o conhecimento humano se dá por meio dos sentidos. Mas é porque as experiências que ocorrem entre nós, nossa matéria pensante, o res cogitans, tá? E o mundo, são modulados pela racionalidade do entendimento das coisas que nos chegam através do sentido. Então, para entendermos as informações, então ele dizia, para entendermos as informações advindas dos sentidos e aprendidas da experiência com a matéria do mundo, a matéria do mundo deve ser por nós imanente. Olha que complexo. Eu estou lendo isso aqui, porque isso aqui é muito difícil de guardar. Eu vou repetir. Para entendermos as informações advindas dos sentidos e apreendidas da experiência com a matéria do mundo, essa matéria do mundo nos deve ser imanente. É muito usada essa palavra imanente em filosofia, mas se nós quisermos substituir por um uso mais moderno, seria inerente ao próprio pensamento humano. Ou seja, a compreensão da matéria não nos é dada pela experiência com os sentidos, tá? Mas sim através da nossa razão. A experiência da matéria nos é dada através a experiência da matéria nos é dada através da compreensão com a razão. Ou seja, os sentidos nos botam em contato com determinadas coisas, mas para entendermos essas coisas, nós temos que ter a razão. E para ele, essa compreensão da razão é algo imanente. A única coisa que nos é dada pelo sentido é a experiência psíquica com a matéria. Portanto, a experiência psíquica com a matéria nos é dada pelo sentido, mas o entendimento dessa experiência psíquica nos é dado pela razão. Portanto, o mundo material não é dado na experiência pura. Estou repetindo de novo aqui tudo para vocês. O mundo material não nos é dado pela experiência pura, mas surge de um modo intuitivo via racionalidade. Todo o pensamento de Descartes se expressa em sua obra, se expressa em toda a sua obra, onde destaca-se, primeiro, o discurso do método, onde ele enumera como se faz essa apreensão da matéria através da racionalidade, e depois ele elucida de uma maneira mais pormenorizada com as meditações, onde as meditações de 1 a 6 elas vão mostrando a força que tem a racionalidade em cima do entendimento da matéria. Eu anexei o texto, abaixo desse vídeo, eu anexei o texto com um trecho do discurso do método, onde ele explica os passos necessários para conhecer esse método. Então vocês vão ver que no texto tem os 4 passos necessários para se conhecer o método, que ele era um método que ele extraiu da maneira como nós entendemos a geometria, por isso que ele é tão criticado. As pessoas pensam que ele reduziu o entendimento do mundo à geometria, o que nunca é verdade, jamais será verdade.
E após eu anexei as duas primeiras meditações, que nas meditações mostram, essas duas primeiras meditações mostram especificamente o condensamento do que ele entende por entendimento racional nesse livro tão famoso. Eu agradeço muito a todos, espero que vocês leiam os textos, escrevam e façam algum comentário para mim. Muito obrigado.